Acho que hoje eu fui trollada. Por quê, Carol? Acho que eu fui trollada porque a gente montou todo um Skype pra esperar o Gustavo Reis e não é que, ó, surge ele aqui, fizemos até um palco. Eu queria pedir licença aqui, porque eu queria um autógrafo aqui na revista dona desse último final de semana. Eu queria pedir um autógrafo, por gentileza. Com muito prazer, com muito prazer. Um prazer lhe rever. Muito obrigado, muito obrigado. Fiz questão de vir, porque não é todo dia, né? Dia. Que a pessoa com quem a gente conversa toda semana tem uma página inteira pra ela na revista dona. Não me leve a mal, que né? chique, né? E aí? Maravilhoso. Não, matéria maravilhosa. Nós já falamos aqui tanto dessa matéria, né? Eu ia te trollar mais. Por culpa do caminhão do lixo, que bloqueou uma quadra do meu deslocamento até aqui, eu não pude entrar via Skype. Eu ia entrar via Skype e ia dizer, eu tô remoto hoje, tá meio congestionado, mas pera aí um pouquinho que eu ia entrar aqui já ia fazer. Daqui um mês, 2 tu faz, a gente não vai saber que tu vai estar aqui. Será um prazer. Desce de corda aqui. E com você. Tu até cortou o cabelo pra vir aqui, né? Confesso. Cortei. Diferente. Eu tenho alguns eventos essa semana aí também, aí eu tenho que dar um tapa, né? Senão, sabe como é, né? Gustavo, a gente conversou um pouco mais cedo aqui sobre um evento que falava justamente sobre as redes sociais, né? Que tu domina muito. E uma das coisas que surgiu na nossa conversa é de que hoje as empresas não podem fugir, né? E eu acho que quem realiza eventos também não tem como não se relacionar pelas redes sociais. Tanto que tem eventos que só são divulgados nas redes sociais, né? Tu procura cartazes na rua, tu procura anúncios na televisão, tu não acha, nem no rádio, só nas redes sociais, né? Eu tenho uma experiência, e por isso até eu não quis te antecipar muito hoje, a Carol tentou falar comigo, mas eu estava saindo para cortar o cabelo. Eu percebi que ele me enrolava durante o dia, me enrolou umas 2, 3 vezes. Senão eu ia estragar a surpresa, eu ia dizer, não, quando eu for aí, putz, não, pelo amor de Deus, não posso dizer que eu vou lá, mas enfim. Eu estou indo amanhã para Brasília para participar, para dar uma palestra, na verdade, na quinta, depois na sexta eu vou para Manaus para dar uma palestra no sábado, e dizem que professor não trabalha no recesso. Né? É verdade. É um negócio curioso. Grande mentira essa. Mas aí, o que aconteceu? Eu resolvi aproveitar essa viagem, essa longa viagem até Brasília e Manaus, para fazer um experimento nesse nível, porque eu sempre tive muita convicção de que essa história de divulgar eventos usando as redes sociais e de primeiro construir um público e depois começar a tentar identificar maneiras, né, de nos tornarmos mais próximos desses públicos, eu sempre fiquei com aquela curiosidade, será mesmo que dá para fazer, enfim, com pouco investimento, né, e de certa forma contando com a ajuda das pessoas. Vocês vejam só que maluquice. No final da semana passada, eu coloquei um post no Facebook dizendo assim, estou indo a Manaus e Brasília, segmentei no Facebook, escolhi que eu quero só que esse post apareça para pessoas que estão em Manaus ou em Brasília num raio de 80 quilômetros de cada cidade. Isso dava mais ou menos 3.500, 4.000 pessoas dentre os que haviam curtido a nossa página do Estúdio Matemática. Enfim. Fiz essa segmentação só para testar, só como um teaser, assim, né? Teve tipo 200 curtidas, 70 pessoas comentando, dizendo, sim, vem para cá, Manaus para um lado, Brasília para o outro, as pessoas gritando de um lado. Eu digo, mas que coisa maluca, né? A gente poder fazer isso impulsionando com R$10 ou alguma coisa do gênero, uma coisa que está completamente ao alcance de qualquer pessoa que tem um pequeno negócio, né? Até porque nos Estados Unidos eles costumam dizer, se você não tem $5 por dia para investir no marketing do seu negócio, você não pode ter um negócio. Eles são super duros, assim, nesse aspecto. Então, o que aconteceu de lá para cá? Eu tenho feito isso por fases, né? Primeira fase, consultar as pessoas com relação à sua inclinação, ao seu interesse em participar. Fiquei muito feliz. Segunda fase, me ajudem a encontrar um local para fazer essa aula acontecer em cada cidade. As pessoas começaram com milhares de sugestões, dezenas, né? Não gastou nem com produção. Eu conheço uma pessoa da escola tal, do curso para concurso, né? Eu conheço a pessoa que trabalha no teatro e assim foi, né? A gente já tinha um caldeirão de opções para tentar fazer a aula acontecer. Terceira fase, pré-inscrição. Ainda sem ingresso, sem valor definido, sem local, só a data e o turno. A aula de Manaus vai acontecer sábado de manhã, de Brasília vai ser sexta de tarde. Se você estiver interessado, coloque aqui o nome, o e-mail e o telefone. Grupo no WhatsApp com todo mundo. E desde o início, separado, claro, por cidade, né? Grupo do WhatsApp Aulão Brasília, grupo do WhatsApp Aulão Manaus. De lá para cá, gente, eles conduziram o processo. Nossa. Os alunos conduzem o processo. É inacreditável. Aquilo que a gente estuda, porque hoje em dia os produtos, os serviços, as experiências se transformam quando os usuários colocam as mãos neles, né? Na prática, confirmado. Nós identificamos um lugar em Brasília, fizemos uma permuta em troca de cortesias para que os alunos deles possam assistir também.
Identificamos um lugar em Manaus, num shopping super bacana, tipo também diferenciado, né? Tipo, que legal, o professor vai trazer os alunos para cá, nos interessa, porque é o nosso público também e tudo mais. Fotógrafos, né? Videomakers, já em contato com a gente também para poder fazer o registro. Cobertura completa, um negócio. Vai trazer pra gente depois. Claro que sim, mas eu tô me coçando, já tô começando a ficar ansioso, inclusive. E o mais interessante, gente, que eu queria compartilhar com vocês, tudo isso até agora, somando os investimentos em impulsionamento de publicação no Facebook, R$40. 4 posts, R$10 cada um, segmentado. Um negócio completamente maluco e que, de novo, eu insisto, se traduz em duas coisas. Número 1, a importância da gente construir o público dia após dia, conta a gota, sem desistir. Conhecer esse público, né? Sempre, né? Porque não é, claro, uma coisa que da noite pro dia a gente conseguiu construir, com, enfim, quase 100 mil curtidas que felizmente a página tem hoje no Facebook. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade da gente saber que a gente não precisa, de certa forma, se dedicar aos padrões tradicionais de divulgação, publicidade e marketing, se a gente já consegue identificar um universo do que nos Estados Unidos eles chamariam de true fans, os verdadeiros fãs, que são aqueles que, meu Deus, o Gustavo está vindo para cá, a gente tem que dar um jeito de fazer essa aula acontecer e as pessoas se apropriam daquilo. A mais nova para trazer para vocês, e talvez vocês possam procurar no Insta, que eu sei que tem um departamento de redes sociais muito ativo aqui. Tem um Instagram, contigo, olha só, tem um Instagram de uma menina que vai me ajudar lá, inclusive, já está escalada para me ajudar, em Brasília, que se chama Isabela, e o Instagram dela é Louca da Med, Louca da Medicina, Louca da Med. Essa menina fez um post e disse, o Dumbledore da matemática está vindo a Brasília. Olha só, colocou a foto do Dumbledore e data, local e tudo. Tudo espontaneamente, tudo sem me consultar. Interessante. E claro, me consultou na medida em que ela vai me ajudar na divulgação, né? E enfim, a Ana Júlia também vai me divulgar, é de lá, ela tem outro Instagram que arrasou. Já direto. Estão vendo só? Não, um negócio maluco. Quando eu esbarrei nisso hoje de tarde, eu digo, meu Deus. Diego, Chad. Obrigado, Diego. Diego é rápido. Sim, já acabou economizando Diego, na produção. Tem também o Deus, cadê minha vaga? KD, letra K, letra D. Deus, cadê minha vaga? Que é a Ana Júlia, que se eu falar na Isabela sem falar na Ana Júlia, enfim, vai dar ciumeira, né? Interessante. Não, e como tu disse, muito legal. As pessoas não só se mobilizam. Deus, letra K, letra D. Deus, letra K, letra D. Assim, isso. Olha ali, ó. Tá vendo? Ela também compartilhou a mesma imagem. Quer dizer, as pessoas se apropriam, mas já faz um pouquinho mais de tempo. Tá ali o aulão, ó. E é legal, como tu disse, as pessoas não só se mobilizam para fazer acontecer, como elas se envolvem, né? Participam, tomam para si e são pessoas que eu não conheço pessoalmente. Isso que eu ia falar, tu economizou muito na parte da produção local, né? Tu acha que talvez cada vez mais vai acabar do mercado esse papel do produtor? Eu acho que não, eu acho que ele não acaba, mas eu acho que a gente tem que começar a colocar as coisas em perspectiva, né? Existe um movimento paralelo ao marketing, à publicidade e propaganda tradicionais, que se baseia em 3 elementos. O primeiro elemento, conexão sem intermediários. As pessoas hoje em dia se conectam diretamente e elas não precisam mais do veículo tradicional de comunicação para estabelecer essa conexão que normalmente era mais orientada unidirecionalmente, digamos assim, né? Tipo, daquilo que era exibido e que chegava até as pessoas. Essa conexão faz com que as pessoas, ou as empresas, os produtos, os serviços que são oferecidos na rede busquem permissão. Permissão é uma palavra-chave, porque permissão é aquilo que a gente dá para uma página no Facebook quando a gente curte a página e autoriza aquela instituição, aquela pessoa, enfim, aquela entidade a nos manter informados a respeito do que a pessoa está produzindo, do que a empresa está produzindo, né? É uma autorização para aparecer no feed de notícias, digamos assim. E depois disso, da conexão e da permissão, se estabelece um vínculo de confiança. Porque essa permissão só vai ser mantida, e aí é um dominozinho de trás para frente, essa permissão só vai ser mantida se aquela empresa de fato não trair a confiança da empresa que lhe permite, né, da pessoa que lhe concedeu permissão. Ou seja, se o sujeito tem um curso de matemática, que é o nosso caso, eu não posso sair por aí anunciando, sei lá, vamos dar um exemplo completamente fora e anunciando, sei lá, utensílios domésticos e maquiagem, como tem os Instagram que a gente já conversou, né? E tem realmente várias empresas. Eu sou uma que já deixei de curtir vários perfis, porque entram umas propagandas completamente inconvenientes de uma coisa que não tem nada a ver. E tu vê que
Né? Como a gente assim, se sente né? enganado. Super Né? enganado. Então existe um rompimento de confiança que promove uma anulação da permissão e pior, como a pessoa está desgostosa, isso aumenta a probabilidade de que ela vá para as redes sociais para falar mal. Sim. E como ela está conectada, ela se aproveita dessa conexão para poder realizar isso. Então, o que eu acho? Eu acho que, é claro, vai continuar existindo o espaço tradicional para marketing de massa, para grandes investimentos e grandes orçamentos nesse nível. Mas nunca antes houve a possibilidade de empresas pequenas conseguirem um impacto e conseguirem aumentar a sua influência e a sua relevância com praticamente nenhum dinheiro, com praticamente nenhum orçamento, que é o que eu fiz questão de trazer de surpresa para vocês. Vocês me desculpem, mas é que isso tudo estava acontecendo hoje. Eu disse, cara, eu vou levar para eles porque eu estou fascinado. Isso é um negócio completamente. A gente conversava antes com um especialista em marketing digital, Fabiano Goldoni, e uma coisa que a gente falou que eu acho que tem muito a ver com o que tu disse agora, do pequeno empresário, né, dos pequenos negócios, pequenos eventos, de não ter medo de inovar, né, de não ter medo de se aproximar de depositar essa confiança, porque obviamente essa comunicação com as meninas que tu mostraste agora é uma relação de confiança, né, de pessoas que tu não conhece, mas essa fidelidade já existe, então mesmo que não se conheça, então conseguir estabelecer relações através dessas redes, né, Gustavo, e arriscar, né, tentar, enfim, fazer acontecer de uma maneira diferente. Eu disse, o máximo que pode acontecer é aparecerem 10 pessoas numa aula para uma sala com capacidade para 120 alunos, né? Põe todo mundo no palco e já fica, olha. Mas quantas vezes a gente não ouve histórias, né? Essa semana, inclusive, eu esbarrei, eu acho que o Luan Santana estava apresentando um clipe novo ou alguma coisa assim. Eu estava na casa dos meus pais, ligado lá no Faustão e tal. Estava lá o Luan Santana contando que no início da carreira dele fez shows em teatros enormes com 30 pessoas, com 20 pessoas. Quer dizer, mas aquelas pessoas, se elas estão ali por um motivo, né? E aí, enfim, o pior que pode acontecer é isso, é a gente tirar uma foto do pequeno grupo, depois todo mundo sorrindo, todo mundo feliz de estar junto, né? Mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe é que, enfim, a nossa escola presencial aqui em Porto Alegre, ela não mudou de perfil. Eu continuo atendendo turmas de 25 alunos no máximo. E é um negócio meio maluco, a gente está na iminência aí de reunir, sei lá, 50, 80, 100 pessoas em Manaus. Que é um lugar onde eu nunca estive e cujas pessoas só me conhecem por intermédio dessa ferramenta mágica e desse trabalhinho formiguinha que a gente continua fazendo, de compartilhar conteúdo, de sempre tentar levar uma mensagem bacana, né? De dizer que estudar matemática pode ser legal, por mais irônico que vocês achem isso. Né? Enfim, não me comprometa com as exatas, Gustavo. Eu estudei 2 anos. Eu estudei 2 anos de engenharia. É bem complicado. Né? Mas enfim, eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm de fato que se atirar, né? Tem que fazer em inglês eles têm a expressão to leap. Né? Que é dar o salto, né? Que dar o salto para a próxima pedrinha e depois para a próxima pedrinha. Tipo, se cair, se molhar um pouquinho, beleza, novo, sobe, vai de novo. Problema. E Gustavo, nesse processo assim, de começar a se relacionar com as redes sociais, tu em algum momento te viu com aquela tensão que eu acho que é muito natural dos likes? Não teve tantos likes, ontem teve 10, hoje teve 20, hoje teve 50, amanhã tem 100, meu Deus, é muita popularidade. Aí, ao mesmo tempo, quando tem pouco like, preocupa, quando tem muito like também preocupa. Enfim, como é que tu te relaciona com essas medidas, assim? Esse é o famoso jogo infinito. Né? É o jogo infinito. Por quê? Porque a gente está lá tranquilo no início, né, com uma página que tem, sei lá, 100, 200 curtidas, que é o que todo mundo consegue alavancar no início, divulgando para os amigos, né? Já tem as suas, sei lá, 500 mil conexões, a pessoa diz, curtam a minha página aqui que eu acabei de abrir e tal. E aí a gente publica, compartilha coisas e lá pelas tantas dá 20 likes. E a gente diz, 20 likes! Que espetacular e tal. E aí a gente não se dá conta, mas aquilo, à medida em que vai dando tração, vai dando liga, aqueles 20 que te deixavam feliz já viram 50. E os 50 já viram 100. E os 100 já viram 200. E é um jogo infinito, quer dizer, é um jogo de metas que, né, continuam sendo estabelecidas e de fato não existe uma saturação, um patamar de satisfação garantido. Sim. Então, respondendo a tua pergunta, Carol, sim, eu já fui refém durante algum tempo disso, especialmente quando a gente está próximo de uma meta, de um número redondo, de um dígito a mais. Isso é um negócio que deixa... negócio, obviamente, também a relação é outra. Deixa a gente nervoso. E segundo lugar, e esse eu tive que me educar, porque eu já vi muita coisa na internet assim, e isso me deixa um pouco triste quando eu vejo, que é não hipervalorizar o comentário negativo. Sim. Passar batido por ele. Minha técnica, sabe qual é?
Se alguém vai lá e queima um vídeo que eu editei com todo carinho, gravei, coloquei lá, tem um pouquinho da gente, né? Em cada vídeo não que tem a gente... muito, né? Porque a nossa cara tá lá. a gente tá aqui todo dia, né? E alguém vai lá e diz, isso aí é um lixo, isso aí não presta. E diz no aberto, assim, ou então compartilha para falar mal, já aconteceu. Professor que compartilha para falar mal, colega de trabalho compartilhando vídeo dizendo, isso aqui, tipo... Né? Não vale a pena. É um negócio que deixa a gente meio... Então eu aprendi. O que eu faço é, basicamente, marcar o nome da pessoa, se ela comentou no meu mural, é claro, e dizer, muito obrigado pela audiência. Essa é a primeira coisa que eu faço. Eu agradeço. Eu digo, não, porque afinal de contas... Né? E aí eu olho para o comentário de cima e eu olho para o comentário de baixo. E fatalmente os dois comentários, o de cima e o de baixo, são de pessoas que gostaram. É bom, e eu invisto metade do tempo que eu investiria para xingar ele na pessoa de cima e a outra metade na pessoa de baixo, passa batido. E eu vou embora. Uma vez me deram uma dica de prestar atenção no embasamento da crítica. Porque a gente também está aqui todo dia ao vivo, todas as nossas transmissões vão para o site e como o Octo é pensado também para a internet, a gente segmenta, né? Cada momento de Octo vivo vai separado, né, para o site. Então, tem comentários no Facebook, né? A própria matéria da Revista Dona também vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai para o site, enfim. E sempre tem comentários, né? E a gente lida com isso todo dia, né? E uma vez me disseram assim, lê a argumentação e o embasamento das críticas. Às vezes é uma frase solta, sem fundamento nenhum. Então, acho que a gente, né, que lida com a questão audiência, com a questão de estar exposto, eu acho que é um bom raciocínio isso que tu fizeste, né? Sem dúvida. Pensar que enquanto tem ali 10, 15, 20 pessoas que não gostaram e fizeram questão de comentar, de repente teve, sei lá, 200 compartilhamentos mesmo sem comentário. Então, né, sempre ver o alcance que tu tem das pessoas, tu sabe que o teu trabalho ali é bom, atinge alguém, né? E as pessoas têm a tendência sempre a falar mal, né? O falar bem, sempre. Às vezes não chega em ti. Mas isso tem estudos que indicam, estudos do mundo do marketing que indicam que a probabilidade da pessoa falar de uma má experiência é 4 ou 5 ou 6 vezes maior do que a probabilidade dela compartilhar uma boa. Mas aí, Carol, sabe que a gente tem dois problemas que surgem nesse momento. O primeiro problema, a gente acaba, de fato, sequer agradecendo ou dando aquele endosso mínimo que é o da curtidinha da pessoa que nos elogiou. Aquilo acaba passando batido, passando reto. Isso é bom olhar, realmente. É sempre bom olhar, né? E em segundo lugar, quando a gente troca farpas com alguém em um comentário específico no Facebook, normalmente o algoritmo do Facebook reordena os comentários de acordo com o número de interações. E, consequentemente, se existe uma troca de farpas que vai e volta e aquilo virou uma cadeia mais longa de comentários, o mais provável é que justamente aquele que tu não queria que tivesse ali, vire o primeiro comentário imediatamente após o conteúdo que tu acabou de publicar. Boa dica, hein? E aí é um problema sério. Segura a onda nas redes sociais. Claro que vale a pena. Isso pra acalmar o coração, tomar uma água e se tiver 50, 80, 100 comentários, aquele comentário vai passar batido, ninguém vai ficar vendo. Discute inbox com a pessoa. E, de novo, é importante também a gente saber, é claro, isso não significa que a gente está imune à crítica, mas a gente sabe diferenciar o que é uma crítica feita simplesmente pela crítica, ou enfim, por conservadorismo, ou por a pessoa, né, sei lá, ser resistente à inovação, o que a gente sabe que acontece com muita frequência, ou por outro lado, pela crítica ter uma fundamentação que possa permitir, inclusive, que aquela pessoa vire tua aliada. E isso é um negócio muito bacana, já aconteceu algumas vezes também com a gente, e é super legal, assim, da pessoa, né, que nós conhecemos em função, né, de estar nos descendo lenha na linguagem mais informal. Porque as pessoas mudam de ideia também, né? A gente não pode perder esperança nas pessoas. E às vezes a troca de ideia, né, que começa ali com uma crítica. Por isso que é sempre legal ler a crítica, tentar entender e de repente... Mas então me explica, né? O que foi? Porque daí daqui a pouco a pessoa muda de ideia. Como tu disse, vira uma aliada, vira uma construção. E às vezes tu acaba aprendendo. Claro, a gente também tá fadado a erro. Ainda mais quem, enfim, trabalha com audiovisual, que tá ao vivo aqui todo dia, vivo, né? Ou o Gustavo também gravando. A gente tem equívocos ou escrevendo ali muito rápido. Então, essas trocas são muito interessantes. Acho que quem lida com as redes sociais também tem que estar atento a isso. Ontem eu vi o Cortella, um vídeo que circulou bastante na internet de ontem para hoje, talvez vocês tenham visto. Era o Cortella, o Karnal, o Pondé e o Gilberto Dimenstein. Reuniram os 4 numa mesa, assim, tipo mesa de bar, estão lá os 4 conversando. E aí o Cortella fez uma referência muito interessante, me chamou a atenção, diferenciando o conflito do confronto. E hoje em dia a gente tem usado muito conflito, e no conflito a gente sempre quer derrubar o inimigo, a gente quer neutralizar ele, é guerra, a gente quer acabar com a raça dele. Enquanto que no confronto de ideias a gente só quer sobrepor.
A gente quer colocar essa ideia aqui em cima dessa, ver qual prevalece, ver quem pode aprender com quem e tudo mais. E a impressão que eu tenho aqui hoje em dia, até em função de todas as N polarizações que a gente andou vivendo mais recentemente, e principalmente talvez no Brasil, é de que a sociedade está de fato muito orientada para conflito, né? E isso as nossas reações, elas acabam também sendo consequência dessa guarda alta que a gente mantém em relação a praticamente tudo que a gente diz, né? E aí é bom, de fato, a gente ter uma certa suavidade para poder. E Gustavo, como é que a gente fala muito de ti, né, obviamente, fala da escola, como é que tu te relaciona com os teus colegas de trabalho na escola, os teus funcionários, enfim, as pessoas que trabalham diretamente contigo, porque, claro, tu é a pessoa que está à frente ali no vídeo, nas gravações e tal, nos posts, mas obviamente tem uma equipe que trabalha contigo, né? Tem. Quando tu trouxe toda essa questão das redes sociais, né, de ter mais essa atenção com as redes, tu teve, assim, alguma pessoa que ficou um pouco mais tensa, teve que fazer um convencimento? Como é que tu fez esse processo? Porque eu acho que quem tem um negócio, ou um projeto, ou um evento, vai ter que fazer, tem que envolver todo mundo, né? Tem que ser, não pode ser só um. Todo mundo tem que se envolver nesse processo, né? Como é que tu fez essa construção? Na verdade, Carol, assim, aliás, até aproveitando para listar, porque são só 7, é bem fácil. Meu pai, seu AD, que deve estar assistindo agora, né? Bem dia, seu AD. A Aline, o Rubem, né? E os demais professores de matemática que trabalham junto comigo, o Diego, o Júlio e o Moisés. O Diego, infelizmente, não vai nos assistir porque ele está em Pádua, na Itália, nesse momento, apresentando um trabalho, né? Ele é doutor em matemática, enfim, né? Ele até mandou fez um vídeo super bacana para nós, assim, numa praça em Torino, assim, na frente de um palácio, e disse assim, eu queria estar aí, mas eu tô aqui. Virou hashtag. Só isso. Virou hashtag da semana no nosso grupo com os alunos e tal. Eu queria estar aí, mas eu tô aqui. Eu digo, muito obrigado. Só aqui, magnânimo, né? A paisagem já dizia tudo. Então, assim, com relação ao aspecto específico de redes sociais, isso nunca teve em questão, porque a gente sempre soube, começando por mim, é claro, mas sempre soube que era um caminho inevitável. É um caminho de sobrevivência para a escola convencional se adaptar e ter uma presença ativa forte nas redes sociais, que permita que ela participe desse grau de interação das pessoas hoje com o dispositivo e, é claro, por intermédio do dispositivo entre si, né? Mas o que a gente tenta valorizar permanentemente na escola física, na escola presencial, e que justifica, inclusive, que a gente mantenha os custos que são muito obrigado, que são enormes, né, para manter, enfim, uma escola com todos os aluguel, todos os custos fixos variáveis que a gente tem, é justamente essa possibilidade de interação direta que a gente valoriza demais, né? E desde o início desse ano eu optei por fazer com que essa interação direta ela acontecesse com uma espécie de entidade. Eu até brinquei com vocês aqui, de que o que eu fiz lá no Espartato foi o meu octo particular. Eu quero que as pessoas não percebam uma troca de professor. O professor entra, o professor, né, dá um exercício, aí esse professor sai de cena, entra outro, dá um pedaço da teoria, e aí já vem um segundo que complementa aquela teoria com um olhar um pouco diferente, que é bem diferente daquela ideia de ter o professor como referencial central, né? Que normalmente é o que a gente está acostumado a ter nas escolas e nos cursos que a gente frequenta, né? E que aí, é claro, né, não é um sistema tolerante à falha, isso a gente aprende lá na computação. O professor fica doente, o professor viaja, o professor tem uma situação qualquer que ele não pode se fazer presente e já cria um problema para todo mundo, né? Diferentemente do que a gente está tentando propor do lado de lá. Então, eu digo para você assim, fica todo mundo super entusiasmado com essa ideia, né? Até certo ponto ainda é um pouco difícil para mim, eu até estou falando demais sobre mim, Carol, tu disse que eu nunca falo sobre mim, mas eu estou aproveitando essa janela, então já que eu vim para cá e eu tinha essa história pessoal para falar, né? Virou uma mini bio do Gustavo Reis aqui. Mini bio, né? Enfim, sobre os aspectos, até pela formação em computação e tudo mais, esses aspectos eles ainda são muito controlados por mim, esses são os mais difíceis de soltar, né? Esses dias uma aluna me disse, inclusive, quando a gente lê os posts do Espartato, do Estúdio Matemático, parece que a gente está te ouvindo falar, eles que me conhecem, né? Eles sabem que sou eu mesmo que escrevo. Então não tem, a impressão digital está lá, né? Mas sob todos os outros aspectos pedagógicos mesmo, essa dinâmica de sala de aula, né? O que a gente está tentando propor é uma coisa que foi muito inspirada pelo impacto que eu senti quando eu estive aqui a primeira vez, que foi no segundo dia de Octo. Legal. Eu vim aqui, eu vi aquele negócio, pessoas entrando, pessoas saindo,
filmando, a câmera aberta lá em cima e as pessoas trocando e não tinha. Eu digo, meu Deus, eu quero fazer uma escola assim. Quando eu fizer uma escola assim, nós vamos revolucionar. Esse é um negócio super bacana. Muito bom. Foi Bom, muito venha bom mais mesmo. vezes, por favor. E vem cá, semana que vem tu vai estar aqui, vai poder estar com a gente ou tu vai estar nessas viagens? Estarei, farei alguns snaps, inclusive. Por favor. O departamento de redes sociais pode ficar atento aí. Né? Eu acho que semana que vem então, a gente podia falar sobre essas experiências, né? Sem dúvida. Traz os vídeos, Como traz pra foi gente lá? Sem dúvida. faz uma selfie Quantas pessoas pra gente, teve, especialmente. também, isso aí. Eu tô indo Muito amanhã, interessante. talvez eu minta, né? Quantas pessoas teve. Mas enfim, não vou mentir. Não vou mentir. Faz aquela não. foto fechadinha, assim, pra ver tudo, assim, como uma galera. Não, vai estar Não, bom, vai estar vai bom. tá bom, vai Algumas tá bom. pessoas atrás, assim. Eu viajo amanhã, volto domingo, né? Eu chego domingo, de legal. domingo para segunda, então terça-feira estamos aí. Bacana. Remotamente ou pessoalmente a gente Legal, eu dá um acho que tinha que vir sempre, mas tudo bem, a gente entende o trânsito, a gente entende o deslocamento. É, Aqui está um dedicatório com muito carinho. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Adorei, que legal. Obrigada, Muito Gustavo. bom. Venha, volte sempre, Show. boa viagem. Eu que agradeço a presença, muito obrigado. Aliás, os votos de boa viagem, porque a presença é minha, né? Não tem probleminha, tá? Ó, gente, tá aqui. Um dedicatório. Te mete. Com muito carinho.